crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma galerinha lá da IEQ Kids, a Maria, o Pedro, o José e o Wallace. E nós estamos aqui no Sábado Kids. Antes de começar a nossa história de hoje, nós vamos fazer uma brincadeira para você entender sobre o que nós vamos falar hoje. Eu tô aqui com o Pedro, ele tá de olhos vendados e eu tô com as outras crianças ali na frente. Quando eu tocar no ombro delas, elas vão perguntar: quem sou eu? E o Pedro vai tentar adivinhar só pela voz, certinho? Eu vou rodar o Pedro aqui um pouquinho e vou virar ele para trás aqui para ficar mais difícil, né? Vamos lá então? Eu vou tocar no ombro da primeira criança. Quem sou eu? Quem é? O José. Fala bem alto. O José. O José, ele acertou, era o José. Vamos para a próxima criança? Quem sou eu? Quem é? Maria, ele acertou também, né? Vamos para a próxima? Quem sou eu? Uau! Ah, o Wallace, ele acertou. Tava fácil, né, crianças? Mas quando você for fazer aí ó, na sua igreja, você pode fazer com bastante criança para ficar mais difícil um pouquinho. Aqui, o Pedro conseguiu adivinhar quem estava falando com ele apenas por ouvir a voz. E a nossa história hoje é sobre uma criança que ouviu uma voz, mas ela não reconheceu essa voz. Vamos saber de quem eu estou falando? A nossa história de hoje, como todas as outras, é uma história que está na Bíblia. E ela está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, e o versículo que a gente vai aprender é o versículo 10. Qual é o versículo, Wallace? Deus chamou Samuel e disse: Senhor, me fala porque o servo ouve. Isso. E qual é a verdade espiritual que a gente vai aprender hoje, Pedro? Criança também tem experiência com Deus. Isso aí, criança também tem experiência com Deus. Então vamos lá, crianças, para a nossa história de hoje? Eu quero começar falando com você sobre uma mulher chamada Ana. Ana, aqui no começo da nossa história, ela era uma mulher triste, amargurada. Por quê? Porque Ana não podia ter filhos e ela tinha muita vontade de ter filhos. E um belo dia, Ana estava no templo e Ana resolveu falar com Deus. Ela resolveu orar a Deus e pedir a Ele um filho. Só que Ana, ela não falava simplesmente com Deus. Olha como ela estava orando. Ana orava e ela chorava, ela clamava a Deus por um filho. Ela tinha muito desejo de ter um filho. E aí, o profeta Eli, olha só, ele confundiu Ana com uma mulher embriagada. Ana estava chorando tanto e só movimentando os lábios e que ele achou que ela estivesse embriagada. Só que Ana explicou para ele que que ela não estava embriagada, que ela estava orando e que ela queria muito ter um filho, né? E que por isso ela estava ali chorando na presença do Senhor. E quando Ana estava orando, ela fez um voto com Deus. Sabe o que ela prometeu para Deus? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. Todos os dias da vida dele, ele vai servir na tua casa e ele vai servir ao Senhor. E o profeta, então, disse para Ana que ela podia ir em paz. Ele entendeu que ela não estava embriagada, mas que ela estava falando com Deus com toda a sinceridade do seu coração. E ele disse que ela podia ir em paz, que Deus ia conceder o desejo do coração dela. E olha só como a carinha de Ana mudou. Ela estava triste, chorando, e agora ela sentiu uma paz no coração que ela já foi embora com uma carinha diferente, porque ela sabia que Deus ia atender o desejo do coração dela. E assim foi, gente. O que Deus promete, Ele cumpre, né? E Ele deu um filho para Ana. E esse filho, Ana colocou o nome dele de Samuel. Samuel. E como Ana prometeu para Deus, olha só, quando Samuel cresceu,
quando ela desmamou Samuel, ela levou Samuel e entregou Samuel, ó, lá no templo. Falei errado. E como Ana prometeu, ela fez. Ela levou Samuel e o entregou lá no templo para servir junto com o profeta Eli. Só que o profeta Eli, gente, ele já tinha, ó, 2 filhos, Ofni e Finéias. Olha a carinha desses meninos aqui. Carinha de gente boa? De quem faz coisa que agrada a Deus? Não, né? Eles estão com uma carinha, ó, bem de malvados. Pois é, eles viviam pecando, eles viviam desagradando a Deus, eles tocavam naquilo que eles não podiam tocar, eles comiam aquilo que eles não podiam comer, e Deus não estava se agradando da atitude deles, não. E Deus também não estava se agradando da atitude do profeta, que estava deixando os filhos aprontarem e não os corrigia. E é aí, gente, que entra o nosso tema de hoje. Criança também tem experiência com Deus. Sabe quem Deus usou para resolver essa situação? Deus usou uma criança chamada Samuel. Samuel era diferente dos filhos de Eli. Samuel era obediente, ele agradava o coração de Deus. Mas ele não conhecia verdadeiramente a Deus ainda. E olha o que aconteceu. Uma noite ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. E ele despertou, abriu seus olhos e correu até o profeta Eli, porque ele achou que o profeta estava chamando ele. Falou: o senhor me chamou? Pode falar. O profeta: não, pode voltar a dormir, não fui eu que te chamei não. E assim Samuel fez, voltou a dormir e novamente ele escutou: Samuel, Samuel. Despertou, abriu os olhos mais uma vez e correu até no profeta. Pela segunda vez ele disse para ele: eu não te chamei, pode voltar a dormir. E Samuel voltou a dormir e escutou a terceira vez: Samuel, Samuel. Acordou e foi até o profeta. Aí, gente, o profeta entendeu que era Deus quem estava chamando Samuel. E o profeta disse para ele assim: quando você ouvir essa voz novamente, você vai falar assim: fala, porque o teu servo ouve. E assim Samuel fez, gente. Samuel voltou a dormir e quando ele escutou a voz novamente: Samuel, Samuel, ele abriu os olhos e ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí, gente, Samuel teve uma experiência maravilhosa com Deus. Deus falou com Samuel, ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu que era Deus. Imagina, quem gostaria de ter uma experiência assim com Deus? Eu acredito que todo mundo gostaria, né? Mas você sabe que Deus ele fala com a gente ainda hoje? Talvez não da mesma maneira que ele falou aqui com Samuel, mas Deus ele fala com a gente através da sua palavra, da Bíblia. Deus ele fala com a gente através do pastor, dos professores lá da nossa igreja. Deus fala com a gente através dos nossos pais ou de uma pessoa adulta, mais sábia. Deus fala, basta a gente estar atento para entender, né? Quando Deus ele quer falar conosco. E sabe o que Deus disse para Samuel, gente? Não foi uma coisa fácil que Deus pediu para Samuel. Deus disse para ele, né? Tudo que estava acontecendo na casa de Eli. E Deus disse que era para ele avisar Eli de tudo. Que Deus ia trazer castigo sobre a casa de Eli. Por causa do pecado dos filhos dele e por causa da negligência dele. Porque ele não estava corrigindo os filhos, não estava colocando ordem na casa dele. Será que foi uma coisa fácil, gente, de Samuel chegar em Eli e falar isso que Deus tinha pedido? Não, eu acredito que não foi fácil. Mas será que Samuel obedeceu? Sim, Samuel obedeceu. Samuel era obediente a Deus, era obediente aos pais, era obediente ao profeta Eli. Né? Samuel era um modelo de obediência. E assim ele fez, ele obedeceu. Né? E realmente Deus cumpriu tudo aquilo que ele falou. Mas o que nós precisamos entender hoje? O que é importante para a gente entender hoje? Saber que Deus usou uma criança, né? Deus falou com ele e Deus usou ele como um profeta, né? Como uma pessoa para entregar uma mensagem. E assim Deus quer fazer com cada um de vocês, crianças que estão assistindo esse vídeo hoje. Deus quer ter uma experiência verdadeira com você,
né? Quer que você tenha uma experiência verdadeira com Ele, e Deus quer te usar, né? Deus quer te usar para falar da palavra dele para outras pessoas, Deus quer te usar para curar pessoas, para orar pelas pessoas e elas serem libertas, elas serem curadas, né? E isso pode acontecer. Não precisa pensar que porque você é criança, você não pode fazer essas coisas. Muito pelo contrário. As crianças têm um coração sincero, verdadeiro, e por isso Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. Basta você querer, você buscar. Faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, geração que depõe Saul, a geração que unge Davi para um tempo de louvor. De louvor, um tempo de louvor. Gente, gostou do nosso vídeo? Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa